Boa tarde aí, gente, boa noite, bom dia. Aqui quem fala é o servo de Deus aí, com mais uma mensagem bíblica, né? Claro, para o seu aproveitamento, né? Não vou falar muito, é claro, o assunto não é tão grande também, mas se eu conseguir prolongar, mais treinamento para mim e mais informação para você, tá bom, minha gente? Então eu vou citar um versículo aqui, fica em Mateus, valeu? É um versículo explicando que o mal e o bem, digo, pessoas e seres, vão estar na Terra até o fim dos tempos, beleza? Então não tente colocar perfeição dentro de uma igreja. Sempre vai ter gente ruim e difícil lá. Sempre vai ter a pessoa que acha que é cristã verdadeiro ou verdadeira lá na igreja. O nosso objetivo simplesmente é amar, é trazer a palavra, cuidar, ajudar com o intuito que aquela pessoa possa se converter verdadeiramente. Então temos que amar todas as pessoas, até as que são ruins. E o que eu quero que você entenda é que pode ser você ou pode ser eu. O que também eu quero que você entenda é que árvore ruim não dá bons frutos. Então, a bênção que tem que ter de Deus em você tem que ser interna, para que o fruto se torne externo, né? Então, quero que você veja, seja paciente, seja amável, porque lá na igreja tem pessoas tão ruins quanto lá de fora. É claro que dentro da igreja é um ambiente mais controlado, tem a palavra de Deus, tem o louvor, e isso é muito bom, né? É claro que exageradamente cansa, mas a responsabilidade de quem ama a Deus e é responsável pelas almas é estar sempre lá cuidando dessas pessoas que são difíceis e são importantes diante de Deus, quanto nós que somos cristãos verdadeiros. Que você seja um cristão verdadeiro, obediente à palavra de Deus, que Deus ele possa abrir a tua mente, abrir o teu coração, para que você possa cada vez mais usufruir da palavra de Deus e sugar, né, a palavra de Deus, a pregação para o teu coração, para você poder viver, não só ter informação, mas não vivê-la, né? Então o versículo que eu vou ler é um versículo muito conhecido e vocês sabem qual é. A parábola do trigo e do joio, né? Dois tipos de pessoas. Um que Deus plantou, que no caso é um homem, né, para alimentar a sua casa, e logo depois o inimigo quando for dormir. Beleza. Pessoas boas e pessoas ruins tem na terra, dentro e fora da igreja. Então, tem parte de estudo explicando, eu vou ler, vou tirar foto, vou colocar no Face, vou ler os poucos versículos aqui, pra gente ter um entendimento, né? O interessante é que essa palavra do joio e do trigo, né, primeiro é plantada a semente boa. Digamos que as sementes são as pessoas, né? Cresce, são iguais, são parecidíssimos, mas não tem o mesmo aproveitamento, ou seja, internamente não é igual, né? A aparência é a mesma, mas internamente não é igual. O que importa é o que aquilo pode ser feito, né? O proveito que aquilo dá, não só a aparência de beleza ou a aparência de algo útil. Você pode encontrar uma placa de ouro e quando você for ver é ferro pintado de amarelo, né? Então o que importa não é só a aparência. A sua aparência é importante sim. No caso de um cônjuge se apaixonar por você, você tem que ter a aparência que agrade o seu cônjuge. Isso é interessante, mas nós não estamos falando de casamento. Estamos falando de dois tipos de pessoas, uma que agrada a Deus e outra que não agrada, que são idênticos, digo, não de aparência. Tá falando, aqui no caso do trigo do joio, é a aparência do trigo do joio, mas nós temos aparências diferentes. Mas o que importa é o que tem dentro e a utilidade que tem no reino de Deus. Ou seja,
quando nós morrermos, temos aquele grãozinho lá de trigo que é útil para o celeiro de Deus. E quando o joio se vai, não é a mesma coisa, não produz alimento, não tem um aproveitamento interno útil para Deus. É isso que nós vamos ler, e é isso que vai mostrar a palavra de Deus, né? Que Deus ele abra nossa mente para sermos o trigo e não o joio, e que possamos ter 100% de aproveitamento quanto der para sermos bons servos de Deus dentro da casa de Deus, e possamos conseguir aquilo que é mais almejado, né, por nós, e deve ser, que é estar com Deus no céu. Vamos ler. Fica em Mateus 13, versículo 24 a 30. Eu vou ler esses 6 versículos, vou ler a parte de estudo e vamos ver aonde vamos chegar com isso. Antes dessa pequena explicação, eu vou ler, né? Expliquei, vou ler e vou falar mais alguma coisa. No Apocalipse, isso aqui se trata de final dos tempos. O joio ele é retirado, né, no final dos tempos, porque nos tempos presentes, veja bem, nós precisamos daquelas pessoas, eles são úteis de certa forma, mas o produto interno deles não é bom. Mas são pessoas importantes tão quanto. Então, seja bom, seja ruim, estejamos na casa de Deus. Não há perfeição, não há a utilidade para todos, né? Mas não há perfeição. Então, com certeza haverá desavenças, com certeza haverá problemas, discussões, né? Se for casos muito sérios, não é bom uma pessoa que, caso seria joio, estar dentro daquela casa, né? Ou no caso... Oi. Certo. Peraí. Só vou dar... Então, continuando, haverá problemas, discussões, dificuldades. Mas veja bem, Deus ele é fiel para fazer justiça tanto nessa vida quanto na próxima. E seu objetivo é amar todos, não importa se você é bom ou se você é ruim. Valeu, meu Deus. Então vamos pro versículo. No Apocalipse, no Apocalipse, os bons vão subir, porque a terra vai estar corrompida. Mas aqui que se trata dos finais dos tempos. Os maus serão retirados e separados dos bons, né? É isso que está dando semelhança. Quem vai primeiro, eu não sei. Eu sei de uma coisa: os maus vivem menos na terra. Mas os bons também dependem dos maus. Por quê? Olha o que diz aqui. Diz que não tem que arrancar o joio para que a semente do trigo se deteriore também, saia junto, né? Então, nós somos recolhidos quando morrermos. Mas no final dos tempos, tudo será separado. Tanto os que estão no Hades para ir para o inferno mesmo, tanto aqueles que estão ali no céu para entrar dentro do céu, né? Depois que Jesus morreu, eles têm acesso ao céu. Mas a gente vai ter as bodas, né? Vamos ser separados. Os que estão no céu nesse momento estão em momentos de espera, esperando por nós, esperando Jesus voltar para vivermos passarmos as bodas do Cordeiro. Nós somos o corpo de Cristo, noiva de Cristo. Teremos os nossos momentos, né, de vitória com Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Já falei pra caramba, já falei 10 minutos quase. E vamos ler aqui a preciosa palavra de Deus, Mateus 13, de 24 a 30. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, Jesus falando, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Com esse objetivo de inimigo, ele coloca mesmo o joio com o objetivo de sabotar a palavra, a igreja, sabotar o louvor, sabotar a pregação, com o intuito de deixar ineficaz. Consegue?
só se os líderes permitirem que tenha muitos joios, né? Pode ter crentes bons que fiquem ruins também, e pode ter crentes ruins que fiquem bons. Então, o que está falando aqui não se trata de predestinação, se trata de ser bom e ser ruim, né? É claro que o joio não vai virar trigo, o trigo não vai virar joio. O que eu estou querendo dizer com essa palavra meio confusa, que eu acabei de falar alguns segundos, é que é o seguinte: uma pessoa boa pode se converter e ficar ruim, e uma pessoa ruim pode se converter e ficar boa. Mas vamos ler mais à frente para ver se a gente traz à mente uma luz melhor sobre isso. E veio o inimigo, plantou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Veio o joio. E os servos do pai de família, são os anjos de Eli, né? Indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo uma semente, boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Então, nós temos utilidade. Até as pessoas ruins têm utilidade delas de fazer oposição ao reino. Vivemos para Deus e vivemos para o próximo. Por isso que as pessoas ruins ou difíceis, complicadas, não importa como é difícil. Opa!